Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer esse porta-algodão, tá? Porta-algodão do kit higiene maternidade, tá? E esse aqui, ele é o tema safari, tá bom? A gente vai estar aprendendo a fazer ele aqui hoje então, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu utilizei, tá? Eu vou utilizar cola, pra gente estar colando os detalhes, tá bom? A gente vai estar utilizando esses biscuits que você encontra aí em qualquer loja de aviamento. A gente vai estar usando esses pedaços aqui de couro para estar fazendo essa partezinha aqui, tá bom? E a gente vai estar utilizando esse aqui também para estar fazendo esse detalhe aqui, ó, tá? Tá fazendo esse detalhe aqui. A gente vai estar usando esse aqui. A gente vai usar agulha. Eu usei a 6,5 por causa da espessura do meu fio, tá? Mas aí você vai ter que adaptar aí a sua agulha para o tamanho do seu fio. Eu utilizei uma agulha menor pra gente estar fazendo os arremates, que eu gosto de fazer os arremates com agulha mesmo. Uma tesoura, tá? E eu utilizei o fio de malha na cor amarelo, marrom bem clarinho e branco, tá bom? Esses são os materiais para a gente estar fazendo na aula de hoje. Espero que vocês gostem. Deixe seu curtir aí, se inscreva no canal, deixe um comentário. Qualquer dúvida que ficar na aula também, pode estar deixando um comentário ali que eu vou estar retornando para vocês. Vamos lá então para o passo a passo? Vamos começar então agora o nosso porta-algodão, tá bom? A gente vai começar com anel mágico. Já tem o passo a passo do anel mágico aqui no canal, tá bom? Se você ainda não sabe fazer, pode ir lá no vídeo, aprende a fazer, tá bom? Vamos lá, deixa eu fazer aqui de novo. A gente começa com o anel mágico. Dentro do anel mágico, a gente vai colocar 9 pontos baixos, tá? A gente vai fazer uma correntinha. Essa correntinha aqui vai contar como nosso primeiro ponto baixo, tá bom? Agora, a gente vai fazer mais 8 pontos baixos. Tem que ter no total 9, tá? 9 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos. Vamos puxar aqui. Agora, a gente vai fechar o anel mágico, tá? Fechei o anel mágico. Só não fecha muito, porque a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, que ele dá uma firmeza mais na base, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o fechamento dessa carreira, tá? A gente vai passar esse cordão aqui que sobrou, a gente vai passar por aqui, ó, pelo nosso segundo ponto baixo. Esse aqui é o primeiro, que são as correntinhas, esse aqui é o segundo, tá bom? Então, a gente vai passar por aqui. Aqui. Esse é um fechamento de carreira, tá? No fio de malha, a gente fecha a carreira assim. Agora, pra gente começar a segunda carreira, a gente vai precisar de uma agulha mais fina agora, pra gente poder estar achando o centro do ponto. Tá bom? Como o nosso primeiro ponto é uma correntinha, ele fica mais difícil de achar o centro dele. Então, por isso que eu utilizo uma agulha um pouco mais fina, que é mais fácil para introduzir a agulha aqui, tá bom? Ó, aqui é o centro da minha correntinha, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui é o centro da minha correntinha. Aqui é o centro do meu segundo ponto baixo. Tá vendo que tem um Vzinho aqui, ó? Aqui tem um Vzinho, né, ó, aqui e aqui. O centro do meu ponto é esse aqui. A gente sempre vai introduzir a agulha aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Dois lados, o ponto tem os dois lados e tem um cordãozinho em cima, tá? É assim que a gente vai introduzir a agulha pra fazer o ponto baixo centrado. O centrado por quê? Porque ele dá mais firmeza, ele fica mais firme o trabalho. Tá bom? Então, vamos achar aqui, então, o centro da nossa correntinha. Então, a gente vai colocar a agulha aqui no meio, ó, aqui no meio, tá? E, ó, aqui a gente vai achar o centro da nossa correntinha. Eu peguei errado ali, tá vendo?
Deixa eu achar aqui, ó. Ó, agora eu achei o centro, tá vendo? Tem um pra cá e o cordãozinho aqui em cima. Esse é o centro. A gente vai engatar esse fio que a gente tinha deixado reservado. Vai dar uma puxadinha nele assim, a gente vai dando uma ajeitada, tá bom? E agora a gente vai pegar esse fio que vem do novelo aqui, que a gente ajeitou, a gente vai puxar ele pro lado de cá, tá bom? Ó, vamos puxar ele pro lado de cá. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo centrado, tá bom? Aqui, ó, agora a gente puxa um pouquinho, ajeita aqui e puxa o fio que vem do novelo, assim. Esse é o nosso primeiro ponto baixo centrado. Nessa carreira, a gente vai trabalhar com aumentos, tá? Para cada ponto de base, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, para cada ponto de baixo, que a gente chama de base, a gente vai fazer 2 pontos baixos, tá bom? Então, vai ficar no total com 18 pontos baixos. A gente tinha 9 na primeira, né? E agora a gente vai ter 18, tá? Então, esse é o nosso primeiro. Agora, eu vou fazer o segundo no mesmo lugar, ó, no mesmo lugar. Aqui, ó, tá vendo que ele saiu no mesmo lugar, ó, aqui, tá vendo? Agora, a gente vai fazer mais um no mesmo lugar. Só esse primeiro que a gente faz com uma agulha um pouco mais fina, tá? Porque ele é um pouquinho mais chatinho de fazer. Ó, ele enrosca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas vai com calma, com paciência, que vai dar certo, tá bom? Não desiste, não. Pronto. Tá feito os meus primeiros 2 pontos baixos centrados. Agora, eu vou pro segundo, tá? Pro meu segundo aumento. Aqui, ó, lembra que eu falei? Aqui tá os 2 vezinhos do meu ponto. Agora, eu vou botar a agulha aqui, ó, ela tem que sair assim, ó. Aqui tem um fio, aqui tem outro fio e aqui tem outro, tá? A agulha tem que sair assim. Se ela sair pro lado aqui, ó, não tá certo, vai tá errado, tá bom? Tem que ficar assim, no meio, tá? Agora, a gente vem pra cá e faz o ponto baixo. Agora, novamente, tá bom? Aqui, aí, ó, nosso segundo aumento, primeiro, segundo, vamos pro próximo. Acha o meio do ponto aí, vai com calma, não precisa ter pressa, tá? Vai dar certo. Aqui o segundo. Feito. Vai ajeitando os pontos aí, vai arrumando, tá? Aqui o próximo. Aqui. Agora mais um. Ó, agora aqui tá o meu próximo ponto baixo, ó. Aqui, ó. Então, eu vou introduzir a agulha no meio dele. Aqui. E mais uma aqui. Mais uma vez, ó, aqui tá o meu ponto baixo. Agora, eu vou botar a agulha no meio dele. Ó, às vezes, é um pouquinho mais difícil pra achar o meio dele, tá? Mas a gente vai com paciência aí que dá certo, tá bom? O crochê no fio de malha, ele é muito gostoso de fazer. Depois que a gente pega o jeito de trabalhar com ele, atenção no ponto, é muito gostoso de trabalhar, muito bom. Eu gosto bastante de trabalhar com fio de malha no crochê. Vê que a posição da mão é diferente, né? A gente tem que pegar a agulha assim, porque se você pegar como a gente pega o crochê tradicional, ele vai tensionar a nossa mão aqui, ó. Então, o crochê de fio de malha, a gente tem que pegar a agulha assim, pra não machucar as mãos, tá bom? Ó, agora mais um aumento aqui. Ó, eu peguei errado, tá vendo que ele ficou meio torto, ó? Ficou meio torto o ponto. Eu peguei errado aqui. Então, a gente desmancha e tenta de novo. Vem aqui do outro lado, dá uma olhadinha. Peguei certo agora. Aí. O aumento. E agora, tem mais um ponto baixo aqui, ó. Mais um, tá? E um ponto baixo. E 2 pontos baixos. Fechou. Finalizada a nossa carreira, agora a gente dá uma ajeitadinha e confere se a gente tem 9 aumentos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 aumentos, tá? Agora, a gente vai puxar o anel mágico, pode fechar ele agora bem firmezinho, tá bom? Se você quiser arrematar esse fio já na próxima carreira, você só coloca ele aqui junto, que já dá para arrematar, é um arremate a menos que a gente tem que fazer no final do trabalho, tá bom? Vamos para a nossa próxima carreira? A gente vai fazer aquele mesmo fechamento da carreira anterior. A gente vai pegar esse fio que sobrou aqui, a gente vai passar nesse primeiro ponto, aqui, passar ele pro lado de lá, pro lado de trás, ó, passamos. Pode dar uma ajeitadinha nele aqui, puxa, vai ajeitando. É como se fosse um ponto falso aqui, tá vendo? Ele fica como um ponto falso aqui pra ficar um fechamento de carreira perfeito, tá bom? Agora, a gente vai achar, então, o centro do nosso primeiro ponto baixo, que é esse aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos achar o centro dele aqui, vamos lá, ó, achei. Agora, a gente vai botar aqui, dar uma puxadinha para ele ficar mais justinho aqui, ficar mais bonitinho do outro lado. Deixa eu arrematar já o fio do anel mágico pra gente evitar um trabalho a menos depois. Aqui, ó, a gente arremata aqui, ó, bota ele aqui, que a gente vai fazendo os pontos baixos, ele vai ficar aqui escondidinho, tá bom? Agora, a gente vai pegar o fio que vem do novelo. Ó, aqui. E deixa esse fio do anel mágico ali. Se ele te atrapalhar, se tu acha que ele tá te incomodando, pode deixar ele, que depois a gente pode arrematar ele depois também, não tem problema, tá? Pode ser arrematado depois, sem problema nenhum. Puxamos o fio pra frente, a gente dá uma ajeitadinha, puxa pra ver como é que tá a tensão do ponto, se tá bom. E agora, a gente faz o nosso primeiro ponto baixo. Agora, nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar com 2 pontos e um aumento, tá? Normalmente, a gente faz, seria um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, só que ele vai ficar muito grande. Então, eu preferi trabalhar com 2 pontos baixos e um aumento, tá? 1, 2 e aqui o aumento. 1, 2 e aqui o aumento. Mas vamos fazer junto, para não ficar dúvida, tá bom? Vamos lá. Um ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo sozinho. Tem que fazer centrado, tá bom? Agora, vamos fazer o nosso aumento. Aqui. Aqui. Tá? Aí, finalizamos um, finalizamos mais um, tá bom? Ó. Aqui o ideal é a gente esconder esse fiapinho aqui, ó. O ideal é esconder esse fiapinho aqui, tá bom? A gente vai... Peraí, deixa eu desmanchar esse fio aqui. Vamos tentar esconder esse fiapinho aqui pra ficar bem bonito, né? O nosso trabalho. Qualquer coisa, se não der pra esconder, a gente pega e corta esse pedaço e faz um arremate, tá bom? Vamos lá. Aqui, agora mais um ponto baixo. Fechou. Ó, tem uma escondidinha aqui, tá bom? Agora, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos, tá? Aqui, 1 e mais um ponto baixo sozinho, aqui. Agora, a gente vai fazer o nosso aumento, tá bom? Que é 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Aqui, eu vou fazer esse meu trabalho por toda a volta, tá? 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Eu vou fazer o meu aqui e já mostro como que ficou. Finalizei, então, a minha carreira, minha terceira carreira, essa é a primeira, a segunda e a terceira. Agora, a próxima carreira vai ser de pontos baixíssimos, que é onde a gente vai finalizar o nosso trabalho para depois começar a subir, tá bom? A lateral do nosso porta-algodão, o porta-cotonete. Nesse kit higiene, os 2 potes têm o mesmo tamanho, tá? Então, a mãe pode estar optando por colocar algodão, cotonete, o que ela quiser, né? Então, os 2 têm o mesmo tamanho, tá bom? A gente vai trabalhar agora com pontos baixíssimos, tá bom? Nessa primeira, esse é o nosso primeiro ponto, esse é o nosso segundo, tá? Então, nesse primeiro ponto aqui, ó, a gente vai começar fazendo ponto baixíssimos. A gente vai fazer ponto baixíssimo em cima de cada ponto de base, tá? Então, cada ponto de base a gente faz um ponto baixíssimo.
A gente estica um pouquinho o ponto, senão o ponto baixíssimo vai deixar o nosso trabalho encolhido, tá? Então, tu deixa um tanto assim, ó, tá bom? Pra não ficar encolhendo o nosso trabalho, tá bom? Então, você puxa um pouquinho aqui, depois pega o fio de novo, puxa, tenta deixar sempre o mesmo tamanho, tá bom? Dos fios. Se puxou demais, puxa de volta o fio para baixo e assim você vai trabalhando com pontos baixíssimos até o final da carreira. Ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo em cima de cada ponto de base. Dá uma puxadinha no fio. Aqui dá mais uma puxadinha e assim a gente vai deixando, procurando deixar ele sempre do mesmo tamanho, tá bom? Que é isso que dá a perfeição do nosso trabalho, né? Que deixa o nosso trabalho mais bonito. Procurando deixar sempre os pontos do mesmo tamanho. Assim. Assim. Deixa eu puxar o fio que vem do novelo aqui. Dá uma puxadinha. Quase terminando aqui. Aqui, ó, parece que ele tá apertado, né? Mas a gente já vai ajeitar, porque o fio de malha, os pontos do fio de malha, eles se moldam, eles, conforme a gente mexe, ó, aqui, ó. Aqui é o nosso último ponto baixíssimo, tá? Aqui, a gente puxa o fio assim, e aqui a gente vai ajeitando, tá bom? A gente ajeita assim, puxa pra cá. O ponto baixo, conforme o fio de malha, conforme você vai mexendo nele, ele vai se amoldando, tá? Ele se molda, ele é bem fácil de trabalhar, não é difícil. O fio de malha. Ó, esse aqui é o nosso arremate do anel mágico. Como ficou mais fácil, agora é só cortar essa pontinha aqui, tá bom? Se você se sente mais segura, dá pra usar a cola Pega Mil, tá? Pra tá colando essa pontinha aqui, depois a gente corta. Pra ficar mais firminho, porque como o fio de malha, ele cede, ele é escorregadio, então pode ser que o teu arremate se desfaça, né? Tá bom? Então, essa aqui é a nossa base do potinho, tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar subindo esse pote, tá bom? Finalizada, então, a nossa base do potinho. Eu já cortei o fio que vinha do novelo, tá? Agora, a gente vai puxar todo esse fio, o fio que vem do novelo, pro lado de cá, que a gente vai estar fazendo nosso arremate para finalizar, então, a nossa base, tá? A gente vai fazer um ponto baixíssimo falso, tá bom? Nesse próximo ponto baixíssimo aqui, ó, a gente vai pegar por aqui, ó, e vai trazer o fio pro lado de cá. Tá vendo que todos eles aqui, ó, eles têm uma correntinha aqui que ficou por lá de dentro? Então, a gente fez essa aqui, agora a gente vai fazer essa do lado de fora, tá bom? A gente pega por baixo desses pontos aqui, ó, por baixo desses pontos aqui, introduz a agulha. Você pode pegar uma agulha mais fina do que aquela que a gente tá trabalhando, tá bom? Essa que eu tô trabalhando aqui, ó, é a número 6,5, tá bom? Mas tudo vai depender também da espessura do teu fio, tá? A espessura que tu vai estar usando de fio. Então, a gente passou aqui, vai passar o fio por aqui e vai trazer ele lá pra baixo, aqui, ó. Vai trazer ele lá pra baixo. Aqui a gente dá uma ajeitadinha, arruma aqui, ó. Tá? Olha só. Ficou igualzinho, né? Nem dá pra ver onde que tá o nosso arremate. Aqui também fica bem bonitinho, ó. Nem dá pra ver onde que finalizou a nossa carreira. De tão bonitinho que ficou, tá bom? Agora, a gente vai pegar e vai passar esse fio aqui por baixo de outros fios, pra gente tá arrematando ele depois, tá bom? A gente vai passar ele por baixo de outros fios aqui. Você pode... É bem aleatório esse aqui, tá bom? Não tem uma forma específica ou um fio específico pra você tá passando ele, tá? Vou deixar ele aqui, depois a gente arremata. Ó, ficou bem bonitinho, tá certo? Vamos começar a subir o nosso pote, então? Esse aqui é a nossa base, né? Esse aqui é o lado avesso e esse aqui é o lado direito. Você pode, tanto faz, trabalhar do lado avesso ou do lado direito, tá bom? Eu gosto de deixar esse lado aqui pra cima,
tá? Então, a gente vai pegar aqui o fio da mesma cor, tá bom? A gente tem os pontos baixíssimos, a gente vai introduzir aqui, ó, a agulha aqui, ó, em qualquer um deles, tá? A gente vai pegar aqui, vai colocar a agulha aqui, ó, dentro desses dois pontos aqui, ó, tá? A gente vai pegar o fio, deixa um pedacinho de sobra aqui pra gente ir arrematando conforme a gente vai fazendo. Você vai passar pro lado de lá, tá? E vai fazer uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo, tá bom? Agora, a gente vai fazer ponto baixo por toda essa volta. Em cada ponto baixíssimo que a gente tem aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Já vai arrematando o fio, que fica mais fácil do que depois você ter que estar arrematando tudo isso de novo, sabe? Depois que a base já tá feita, que as paredes, que a gente vai subindo as paredes, fica mais chato a gente tá arrematando. Então, você já vai fazendo e já vai arrematando, ó. Tá? Aqui, ó, você tem que sempre lembrar de pegar os dois lados, tá? Do ponto, ó, aqui e aqui. Não pode pegar só um, não, tá? Tem que pegar os dois. Os dois. A gente sobe um pouquinho o ponto. Sempre procura deixar os pontos sempre na mesma altura um do outro. É isso que vai deixar o nosso trabalho bonito, tá bom? Fio de malha é muita paciência. Você tem que ter muita paciência pra fazer, pra tá ajeitando. Muitas vezes você vai ter que, se você vai trabalhar com fio residual, você vai ter que estar fazendo arremate para arrumar o fio, que vem alguns defeitos no fio, né? Mas é bom trabalhar com fio residual, eu gosto, viu, pessoal? Eu trabalho só com fio residual. E assim a gente vai seguindo, tá bom? Um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. E assim a gente já vai arrematando, ó. Tá? Eu vou terminar aqui e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Finalizei, então, a minha primeira carreira, tá? Ficou assim, ó. Você pode estar ajeitando os pontos para ficar mais retinho, tá bom? Você pode estar mexendo nele aqui, não vai deformar, muito pelo contrário. O crochê com fio de malha, você tem que ajeitar os pontos. Quanto mais você ajeitar, tá? Mais retinho vai ficar o teu pote. Tá? Você pode dar uma puxadinha, uma ajeitadinha nos pontos aqui, tá bom? Vamos para nossa próxima carreira. Agora, a gente vai fazer aquela finalização típica do fio de malha, né? Aqui tá o nosso primeiro ponto baixo, aqui tá o nosso segundo. A gente vai passar esse fio aqui pra trás. A gente vai introduzir a agulha aqui, ó. Vai pegar esse fio e vai passar pra trás do nosso trabalho. Ele vai ficar aqui, tá bom? A gente vai trabalhar com um ponto baixo centrado. Para quê? Para nosso trabalho ficar mais firme, para o nosso potinho ficar bem em pezinho, para ficar bem apresentável, né? No balcão da nossa cliente, vai ficar uma coisa bonita de se ver, tá bom? Então, nesse primeiro aqui, como eu falei, eu gosto de estar usando uma agulha mais fina pra gente estar achando o centro do ponto. Ele é um pouquinho, às vezes, um pouquinho mais complicadinho de achar o primeiro. A gente vai entrar aqui, vai pegar o fio que vem do novelo, tá? Dá uma ajeitada aí, pega o fio que vem do novelo e puxa ele pra frente. Ó, puxamos ele pra frente. Aqui a gente dá uma ajeitadinha, arruma um pouquinho. Crochê com fio de malha é assim, a gente tem que ter paciência pra trabalhar com ele, mas depois que você pega o jeito, é muito gostoso de trabalhar. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, tá? Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo. Agora, essa carreira vai ser só de pontos baixos. Então, a gente vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Sempre com o ponto baixo centrado, tá bom? Ó, aqui um lado do ponto, aqui outro lado e aqui a cordinha do meio. Então, a gente puxa pra frente e faz o ponto baixo. Você pode estar sempre ajeitando, quanto mais paciência você tiver, mais jeito você tiver, mais bonito vai ficar o seu trabalho, tá? Não tenha pressa de fazer, vá com calma. Quanto mais tempo, mais paciência você dedicar, mais bonito vai ficar o seu trabalho no fio de malha, tá bom? Procura sempre deixar os pontos na mesma altura, tá? Sempre puxando assim, para eles ficarem na mesma altura, ó. Aqui, tá vendo? Aqui também você não pode deixar muito largo assim, senão vai ficar feio. Não pode deixar muito apertado, que vai enrugar todo o teu trabalho. Então, tem que sempre
achar um ponto ali que fique confortável pro fio, que você vê que tá ficando bonito. Você pode estar aí ajeitando os pontos, arrumando os pontos para eles ficarem bem ajeitadinhos, tá bom? E assim, ó, cada fio ele é um fio, então você tem que praticar muito com o fio de malha, tá bom? Pratica, quanto mais você praticar, mais bonito o seu trabalho vai ficar, tá bom? E assim a gente vai fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Esse potinho aqui, nesse modelinho, nessas cores que eu tô ensinando vocês, a gente vai trabalhar 4 carreiras dessa cor marrom. Dessa mesma forma, você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Você vai fazer aquela finalização lá, típica do fio de malha, tá bom? Quando você termina a carreira, você ajeita os pontos, você ajeita a sua carreira, arruma ela aí, tá? Coloca muito amor nesses pontos baixos, tá bom? Coloca muito amor, muita paciência, porque você vai ser retribuída, tá bom? O fio vai responder a você conforme você tiver. Se você tiver nervosa, se você tiver muito tensa, o seu trabalho vai ficar tenso, o seu trabalho vai ficar duro, tá? Mas se você botar paciência e amor, o seu trabalho vai ficar muito bonito, tá bom? Ó, aqui, e mais um ponto baixo, e mais um ponto baixo aqui, tá bom? Finalizei a minha segunda carreira, aqui. A gente puxa assim, ó, pra não escapar. Depois a gente vem aqui, a gente vai acertando os pontos, vai arrumando, vai olhando se eles estão certinho, vai olhando se eles estão do mesmo tamanho, tá bom? Ó, você vai ajeitando, pode dar uma puxadinha pra cima assim, ó, viu? Eu vou fazer mais um fechamento de carreira aqui com vocês, pra vocês verem novamente como que é. E aí, vocês vão repetir esse mesmo processo, tá? 4 vezes, são 4 carreiras marrom, tá bom? Vou fazer mais um fechamento aqui com vocês e depois eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando elas estiverem prontas, tá? A gente deixa um pouquinho assim, então. Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo, a gente vai introduzir aqui, de dentro pra fora, tá? Aqui, assim, é como se fosse um ponto falso, tá bom? Agora, a gente vai pegar, achar o meio do ponto baixo, vai passar pro lado de lá a agulha, vai encaixar o fiozinho aqui na agulha, tá bom? Vai pegar o fio que vem do novelo e passar pro outro lado. Assim, vai fazer uma correntinha e vai seguir fazendo ponto baixo centrado, tá bom? Essa vai ser a nossa terceira carreira, depois você que terminar essa terceira, você faz mais uma. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras que faltam e eu já volto. Terminei, então, as minhas 4 carreirinhas da cor marrom, tá? E ficou assim, como você tá vendo, ó, tá bom? Finalizei. Agora, a gente vai fazer um arremate invisível, tá bom? Pra gente fazer a troca de cor. Como a gente sempre faz nas outras carreiras, a gente vai estar passando essa parte do ponto pra trás, pro lado de dentro, né? Como a gente fez nas outras carreiras. Agora, a gente vai introduzir aqui no primeiro ponto, vai laçar esse fiozinho que ficou, como a gente fez das outras vezes. Agora, em vez da gente pegar esse fio marrom aqui, ó, nós vamos estar pegando o fio branco, tá? Você vai deixar ele na mão assim, ó, tá? E vai pegar com a agulha essa parte aqui que vem do novelo, tá bom? Ó, você pode segurar assim, ó, tá? Fazer assim e puxar o fio lá pra frente. Aí, tá bom? Agora, você faz uma correntinha. Essa é a troca invisível, troca de cor invisível, tá? A gente vai deixar essa parte aqui pra gente já ir arrematando, tá bom? Esse aqui depois a gente vai cortar e vai arrematar. Dá pra arrematar os dois juntos aqui, mas eu acho que fica muito grosso, tá? Vai marcar muito aqui no ponto. Então, a gente vai arrematar esse aqui pro lado de cá e esse aqui pro lado de cá, tá bom? Vou mostrar como é que a gente vai fazer pra arrematar esse marrom aqui, fica bem fácil.
Vamos lá, então? Aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez nas outras carreiras. Ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado. É bem simples, não tem segredo, tá bom? E assim a gente já vai arrematando, ó, o fio, para não ter todo aquele trabalho, depois vir com a agulha, ter que estar passando o fio por dentro. Aí assim a gente já vai arrematando o fio aqui mesmo, na hora de estar fazendo, tá? Se você quiser estar colando a pontinha dele, pode estar colando, se você se sente mais segura. Eu uso a cola Pega 1000, que ela é bem boa, tá? Ela é bem segura. E assim a gente vai estar fazendo ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. É bom assim que você já vê como eu vou fazendo, fica mais fácil para você estar entendendo. Vamos lá. Aqui já tá bom de arrematar. A gente agora dá uma puxadinha aqui, ó, pra gente esticar bem. Só não puxa muito, senão vai deformar o cestinho, né? Ó, só pra ficar bem firminho. Quando você viu que tá bem firminho aqui, tá bem retinho o fio, você vai sentindo ele por dentro, sabe? Ó, aqui não dá mais pra puxar. É o limite dele. Se eu puxar ele agora, vai franzir o meu trabalho. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Se eu puxar mais ele aqui, ó, vai franzir o meu trabalho, tá? Então, aqui também vai ficar feio. Então, a gente não puxa muito esse fio. Ó, puxei demais. Agora, vamos consertar aqui. Vamos consertar aqui. Ficou muito apertadinho. Aí, ó. Tá bom? Aí, você não puxa muito, senão vai ficar deformado o teu trabalho. Dá uma esticadinha aqui de novo. E aí, tá pronto. Tá? Não puxa em excessos. Você vai puxar até onde você sentir que vem. Se não vir, não puxa mais. Aqui a gente já pode colocar pro lado de dentro, depois a gente passa uma colinha e corta aquele pedacinho de fio. Vamos continuar. Ponto baixo sobre ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui já dá pra gente começar a arrematar o fio marrom, tá? Que como é que a gente vai fazer, ó? Da mesma forma que a gente fez com o fio branco. A gente já pode estar cortando aqui o fio que vem do novelo. Ó. Corta. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o fio branco, tá? A gente vai deixar ele por cima, ó. Tá vendo que ele vem de lá, né? Aqui, ó. Ele vem daqui, ó. Então, a gente vai deixar aqui pra gente já ir arrematando, não precisar depois ter que estar passando com agulha e tal. Ó. Depois você puxa ele que ele vai vir bem tranquilo, tá? Lembra de deixar sempre os pontos na mesma altura, para eles não ficarem disforme. Sempre puxa os pontos, tanto essa aqui, essa argolinha aqui, como essa aqui, tá? Procura sempre deixar na mesma altura. Ó. Vai fazendo com calma, com paciência. O crochê com fio de malha, ele precisa ser feito com paciência, com bastante calma. Se a gente fizer com muita pressa, ele não fica bonito. Claro, depois que a gente pegou a técnica, que a gente já tá um tempo fazendo, né? Já conhece a tensão do fio, aí é mais tranquilo. Mas enquanto você estiver aprendendo, vai com calma aí, faz com delicadeza, que vai dar certo. No começo eu já fiz muito, desfiz. Ainda acontece de eu fazer, não gostar do resultado. Ó, esse aqui ficou muito alto, ó. Desmanchar. Então, ainda acontece de eu fazer e desmanchar, fazer e desmanchar. E assim vai. Ó, cheguei no meu último ponto aqui, tá? Feito isso, vamos dar uma puxadinha aqui nesse fio marrom. Vamos puxar de leve. Se a gente vê que ele vem ainda, a gente puxa. Se a gente vê que ele não deu uma travadinha, a gente para de puxar, tá bom? Ó, ainda sobrou um pedaço aqui. A gente já corta, tá?
pra depois não ficar ruim de estar cortando depois que a gente sobe muitas carreiras. Peraí que enganchou minha tesoura aqui. Aí. Depois que a gente sobe muitas carreiras, fica ruim de estar cortando esses fios pro lado de dentro daí. Então, terminou, já corta. Terminou aqui, já corta. Lembrando que você pode estar passando um pinguinho de cola ali pra ficar mais seguro o teu trabalho, tá? Ajeitou a carreira, ó, vai juntando os pontos pra ficar bem bonitinho. Vai juntando, vai arrumando a carreira, arrumando os pontos. Sempre arruma, cada carreira que você fizer, arruma. Fez uma carreira, ajeita os pontos, tá bom? Agora vamos para a próxima carreira. Essa aqui eu vou fazer aqui e quando tiver pronta eu volto aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando. Pessoal, terminei minhas duas carreiras aqui na cor branca, tá? E a gente vai finalizar igual a gente finalizou então a carreira marrom, tá bom? A gente vem aqui nessas duas argolinhas aqui, ó, passa o fio para trás. Se ficar alguma dúvida, que vocês não estão conseguindo fazer, que o ponto não fechou, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês podem estar mandando, colocando um comentário aqui no vídeo que eu posso estar ajudando vocês, tá bom? Agora, em vez de a gente pegar então a cor branca, a gente vai pegar o amarelo, certo? O fio amarelo. Daquela mesma forma, a gente vai botar pra cá, pra baixo, o final, né, do fio, ó. O final do fio, porque a gente vai estar arrematando ele. Pra cá, a gente coloca o fio que vem do novelo e a gente pega e passa o fio amarelo pro lado de cá, tá bom? Nós vamos fazer 3 carreirinhas na cor amarela, tá? Daquela mesma forma. Ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado, sempre dando a mesma altura nos pontos. Já vai arrematando esse fio amarelo aqui, para aproveitar, a gente ter menos trabalho depois nos arremates. Quando chegar na metade dessa carreirinha aqui, ó, peraí, deixa eu só terminar esse ponto. Aqui. Quando chegar na metade dessa carreirinha aqui, mais ou menos, a gente pega o fio branco, para estar arrematando esse fio branco aqui, tá bom? Mas como eu falei, qualquer dificuldade que vocês tiverem, qualquer problema, não tô conseguindo, não tá ficando legal, meu trabalho tá ficando baloado, os pontos não estão ficando retinhos, você pode colocar no comentário aqui que eu vou estar respondendo com muito carinho, tá bom? Se você também tá gostando do vídeo, se tá sendo bom pra você, curte, tá bom? Se inscreve no canal, porque isso é muito importante pro canal tá crescendo, comenta se você gostou, tá bom? Eu vou fazer as minhas 3 carreirinhas na cor amarela e eu já volto para mostrar como é que tá o meu trabalho. Terminei as minhas 3 carreirinhas na cor amarela, tá? Aqui, ó, o fio de malha, como eu falei, né? Você vai ajeitando ele, ele vai se amoldando conforme você vai mexendo nele. Então, depois que você terminar, como você apoia para fazer o crochê, às vezes ele pode baixar um pouco, pode entortar, então você pode estar arrumando o seu crochê, tá? Pra ele ficar bem lisinho, bem retinho, você pode estar arrumando, passando a mão assim, ó, tá bom? Dá uma puxadinha assim, você pode estar ajeitando ele porque o fio de malha ele se amolda, tá bom? Agora a gente vai fazer a nossa última carreirinha desse porta-algodão, tá? Aqui, ó, o crochê com fio de malha, ele tem uma, como é que eu posso dizer? Algo bem específico do fio de malha. Por quê? Porque a gente trabalha com espessuras de fios diferentes, como é fio residual. Então, às vezes, eu posso passar uma medida para você. Ah, por exemplo, esse aqui ficou com 15 centímetros de altura e com 9 de diâmetro, né? Ah, mas Thalita, eu fiz o meu aqui, o meu não ficou igual ao teu, o meu ficou maior. Por quê? Por causa da espessura do fio, tá bom? Olha só a diferença. Essa amarela aqui é uma espessura, essa branca aqui é outra espessura, o marrom é outra espessura. Então, cada fio que a gente vai comprar, ele vai vir numa espessura. Então, nem sempre o tamanho que eu passo aqui, que ficou o meu porta-algodão, vai ficar o seu também. Tá bom? É só uma média,
Ele mais ou menos é o tamanho, tá bom? Agora vamos fazer a nossa última carreirinha. Essa carreirinha aqui, então, vai ser toda em pontos baixíssimos, tá? Terminamos a nossa carreira. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nessa primeira correntinha aqui, ó, nessas primeiras correntinhas aqui, a gente vai começar, então, com os pontos baixíssimos. Você vai pegar o fio que vem do novelo, vai puxar pra cá e vai tirar tudo de uma vez, tá? Ó, você bota o fio lá, puxa pra cá e tira tudo de uma vez. Aqui a gente sempre tem que cuidar para deixar o fio na mesma distância um do outro, pra gente ficar com um acabamento bem feitinho, tá? Porque eu não posso puxar muito esse e pouquinho o outro. Então, a gente tem que sempre procurar deixar todos do mesmo tamanho. O que que eu faço? Eu vejo aqui, ó, eu meço aqui, ó, tá? Ó, puxei, aqui eu já medi, ó. Puxei, ó, eu já medi aqui e assim eu vou fazendo até o final. Vou medindo, se eu ver que eu puxei demais, eu puxo de volta, se eu ver que eu puxei de menos, eu puxo mais um pouquinho. E assim eu vou medindo, ó. Tá? Assim. Vou fazendo até o final. Quanto mais certinho ficar a distância entre eles, mais bonito vai ficar o teu trabalho. Tá bom? Ó, opa, puxei demais. Então, a gente puxa de volta. Ó, aqui, ó. Sempre medindo no próximo ponto. Mediu no próximo ponto. Mediu no próximo ponto. Mediu no próximo ponto. Aqui no próximo ponto. E assim vai indo, tá bom? Vamos lá, terminando essa carreira. A última. A gente faz mais um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto que a gente começou aqui, ó. Dá pra ver que aqui tinha um ponto, ó. Aqui já não tinha mais. Então, esse é o nosso primeiro ponto baixíssimo, tá? A gente vai fazer mais um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto, tá bom? Assim, a gente finalizou a nossa carreira, agora a gente vai arrematar. Pra arrematar, você vai cortar o fio que vem do novelo, tá? Corta o fio que vem do novelo. Agora, você vai tirar todo esse fio por aqui, ó. Tirou tudo? Pronto. Agora, a gente vai fazer um ponto falso, tá bom? Um ponto baixíssimo falso, assim como a gente fez aqui embaixo, lembra? Pra fazer a base, a gente vai fazer aqui em cima. A gente vai pegar uma agulha mais fina, A gente vai passar por esse primeiro ponto aqui, ó. Aqui é onde a gente começou, aqui é o segundo ponto. A gente vai passar por ele aqui, vai pegar o fio e vai passar pra cima. Aqui tá a nossa primeira, aqui é a nossa primeira perninha, ó. Tá vendo que todos eles têm uma perninha aqui embaixo, ó? Então, esse aqui. Agora, a gente precisa fazer a perninha aqui de cima, né? Então, a gente vai passar bem aqui por trás, ó. Desses dois pontos aqui, ó. Aqui, aqui e dentro desse também, tá? Da onde saiu o fio, a gente tem que passar aqui, tá bom? Agora, a gente vai pegar esse fio aqui e vai puxar lá pro outro lado, ó. Assim, ó. Nem dá pra perceber. Ele ficou igualzinho, olha só. Aqui em cima também, ficou bem igualzinho, tá bom? Agora, a gente vai arrematar esse fio. Como é que a gente vai arrematar? A gente vai estar passando ele por dentro de alguns fios aqui por trás, tá bom? A gente pode passar ele por aqui, ó. Ó, esconder ele aqui. A gente passa ele por aqui. Você pode estar colocando esse fio também numa agulha de tapeceiro, tá? Tem umas agulhas de tapeceiro para comprar, assim, de plástico, que elas são mole, então dá pra trabalhar bem com elas. Mas eu gosto mais de estar passando por dentro assim, eu acho mais prático, tá bom? A gente vai passando por dentro de alguns fios, depois a gente corta esse fio, pega uma colinha, cola pra ficar um trabalho bem seguro, tá? Esse aqui, então, é o nosso pote de algodão do nosso kit higiene, do tema Safari, tá bom? Agora, eu vou fazer a tampinha dele. Vamos fazer o passo a passo da tampinha desse potinho de algodão.
Depois, para fazer o potinho de cotonete, você pode fazer um exatamente igual, tá bom? 2. Naquele kit higiene que eu fiz, tema safari, eu fiz 2 potinhos igualzinho, tá bom? Daí a mamãe vai usar pro algodão e o outro a mamãe vai usar pro cotonete, tá certo? Vamos lá fazer a tampinha agora? Vamos lá então fazer a tampinha do nosso porta-algodão, tema safari, tá bom? A gente vai fazer a tampinha com a cor amarela, tá? Nós vamos fazer um anel mágico com uma correntinha. Essa correntinha aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo. A gente vai fazer essa tampinha em ponto baixo, tá? Agora, vamos fazer 9 pontos baixos no total, tá? Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dar uma ajeitada aqui nos pontos. 5. Opa, tá querendo fugir aqui. 6, 7, 8 e 9, tá? 9 pontos baixos. A gente vai ajeitar agora aqui. Vamos fechar o anel mágico. A gente só não fecha ele completamente, muito forte. Depois a gente vai estar botando, então, aqui o puxadorzinho da tampa, tá? Agora a gente vai fazer 9 aumentos. Lembra que a gente fez na base do pote? A base da tampa é a mesma que a gente usou para fazer a base do pote. A mesma quantidade de pontos que você usou para fazer a base do pote, você vai fazer para usar a tampa, tá bom? Como é de costume, né? A gente vai usar uma agulha um pouco mais fina para estar fazendo, então, o primeiro ponto. A gente vai finalizar aqui essa carreira, passando esse fio aqui para esse aqui para trás. Ó, a gente pega a agulha aqui, aqui. Vamos passar esse fio lá para trás pra gente estar finalizando essa carreira, tá? Aqui. Dá uma puxadinha, uma arrumadinha, e aí. Agora, eu vou achar o centro do meu primeiro ponto. O meu primeiro ponto era uma correntinha, então, a gente sabe que ele sempre é mais difícil de estar achando o centro dele, tá? Mas você vai colocando a agulha aqui, aí você confere se é o centro dele ou não. Ó, pera aí que aqui já não é. Vamos lá. Aqui. Esse primeiro ponto é sempre mais chatinho de fazer. Peraí que eu saí um pouco aqui da câmera. Vamos lá. Aqui, achei. Tá? Agora, a gente vai pegar aquela correntinha que ficou, tá bom? Dá uma puxadinha, dá uma ajeitada. Pega o fio que vem do novelo e traz ele pra frente. Aqui. Aqui. Esse é o nosso primeiro ponto baixo, centrado. Puxa um pouquinho, faz uma correntinha, pronto. Esse é o nosso primeiro ponto. A gente vai trabalhar, então, com aumentos, certo? Então, aqui já tem um, agora eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar, tá bom? Vamos lá. É um pouquinho mais difícil de fazer, mas com paciência a gente consegue. Vamos lá, vamos lá. A gente gosta de um desafio, né? Se não tem desafio, não tem graça. Vamos lá. Opa, aí. Foi o segundo ponto. Aqui ficou um pouco para fora, você pega a outra agulha aqui, empurra e de volta para dentro. Viu? Assim que a gente vai fazendo. Vamos fazer o próximo aumento. Então, nessa carreira aqui, a gente vai ter que ter 9 aumentos, porque a gente fez 9 pontos baixos, então a gente vai ter 9 aumentos, tá? Aumento é 2 pontos no mesmo lugar. Ó lá, ó. Aqui, peguei o centro, ó. Aqui, um pra lá e um pra cá e aqui pra cima. Pegamos o fio que vem do novelo, fizemos um ponto baixo. E mais um. E mais um.
Eu vou fazer os meus 9 aumentos aqui. E assim que eu terminar, eu já volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Finalizei, então, aqui os meus 9 aumentos, tá? A gente pode fechar um pouquinho mais aqui, não tem problema, tá bom? Agora, a gente vai finalizar essa carreira, como a gente fez das outras vezes, tá? A gente vai passar esse fio aqui pra trás, assim. Vamos pegar aqui no meio do nosso ponto baixo centrado, ó, aqui, aqui e aqui, tá? Vamos colocar esse fiozinho aqui, vamos pegar o fio que vem do novelo e passar pra frente. Aí, e agora a gente faz uma correntinha. Esse é o nosso primeiro ponto baixo dessa carreira. Agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo sozinho e no próximo um aumento. Um ponto baixo sozinho, no próximo um aumento, tá bom? Vamos fazer juntos? Um ponto baixo sozinho eu já fiz. Agora, nesse próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Vamos achar aqui o meio. Aí. Agora, aqui, um ponto baixo e agora um aumento. Agora, eu vou fazer um ponto baixo sozinho nesse ponto aqui, ó, tá? Vamos lá achar aqui. Agora, no próximo, eu vou fazer um aumento, que é nesse aqui, tá bom? 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Agora, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Nesse próximo aqui, ó, um ponto sozinho. Tá bom? No próximo, um aumento. Nesse próximo aqui, um aumento, que é 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. E eu vou fazer esse trabalho por toda a volta, tá bom? Vou fazendo um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, até chegar aqui, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, quando eu terminar eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Finalizei aqui a minha carreira de um ponto baixo e um aumento. Aqui a gente vai ajeitando ela para ficar mais bonita, né? A gente vai ajeitando os pontos, dá uma esticadinha, dá uma ajeitadinha assim pra cima, ó. Assim a gente vai ajeitando, ó. Ficou parecendo aqui, a gente procura esconder isso aqui, tá bom? A gente vai ajeitando assim. Agora a gente vai trabalhar a nossa última carreirinha aqui da tampinha, tá? É uma carreirinha só de ponto baixíssimo. É aquela carreirinha de acabamento, né? Então, a gente vai colocar nessa primeira argolinha aqui, ó, vai passar o fio pra lá, vai buscar o fio do novelo e tirou. Lembra que a gente tem que tentar fazer, procurar fazer todos do mesmo tamanho, né? Pra ficar uma coisa mais uniforme, tá bom? A gente vai medindo mais ou menos assim, ó. Pega o fio que vem do novelo, tira tudo de uma vez e vai medindo, medindo e vai fazendo aqui, ó, assim. Vai ajeitando um pouco. Se vê que não ficou igual, desmancha e faz de novo, tá? Ó, assim. Vai puxando, vai ajeitando. A gente vai fazer essa carreira de pontos baixíssimos até o final. Só vai colocando e vai puxando, tá bom? Se vê que não ficou do mesmo tamanho, vê que não ficou bom, ficou muito puxado, desfaz e faz de novo, tá? É um jogo de paciência, o crochê com fio de malha. Vamos lá, mas é muito gostoso de fazer, eu gosto muito de trabalhar com fio de malha. Principalmente esses que tem elastano. Que eu trabalho, ó, aqui, ó. A gente tem mais um, que é da carreira anterior, tá? E aqui a gente tem o nosso primeiro ponto baixíssimo. Como é que eu sei isso? A gente vai acompanhando por aqui, ó.
Tá vendo que ele tem... Aqui ele vem a mesma altura. Aqui não tem mais ponto, ó, igual a esse. Então, eu sei que esse é meu primeiro ponto baixíssimo, tá? Se você se sentir mais segura, você pode estar colocando um marcador no primeiro ponto baixíssimo, tá? Pra você não se perder. E finalizou. A gente vai fazer mais um ponto baixíssimo em cima desse mesmo ponto baixíssimo, tá? Pra gente conseguir finalizar, ficar bem bonitinho. Pronto, puxa aqui. Agora, a gente vai dar aquela ajeitada básica no nosso crochê, ajeitando os pontos, né? Vamos deixar ele bem arrumadinho. Vamos ajeitar um defeitinho que tem aqui. Parará, periri. Aqui não ficou legal. Aqui, se fosse para um cliente aqui, ó, eu já teria desmanchado e feito de novo. Mas para não começar o vídeo todo de novo, a gente vai deixar assim, tá? Mas saiba que quando é para um cliente, eu não deixo assim. Eu arrumo bem direitinho. Aí, ó. Mas aqui já escondeu. Viu? Já escondeu. Não tem problema. Ficou bonitinho. A gente vem aqui, ó. Finalizamos aqui com o nosso último ponto baixíssimo. Para garantir, a gente pega o nosso potinho e mede para ver se ficou certinho no tamanho dele, tá? Porque se eu puxei muito ponto, ou se eu afrouxei muito, não vai ficar retinho. Então, ele ficou bem certinho, tá? No nosso potinho, ó. Feito? Agora, vamos fazer o arremate da nossa tampa. Vamos cortar o fio que vem do novelo. Aqui. A gente vai puxar todo o fio, tá? Aqui. Aqui, ó, eu não fiz o arremate dessa vez aqui, porque a gente ainda vai colocar o puxador. Então, depois que eu colocar o puxador, eu ainda consigo dar mais uma puxadinha no anel mágico, tá? Então, por isso que eu não arrematei dessa vez. E a gente vai fazer aquele ponto falso básico, que é nesse próximo ponto aqui. A gente vai pegar a agulha, vai passar por aqui. Fizemos a primeira perninha do ponto, que é essa de dentro aqui. Agora, a gente vai fazer a segunda, tá? Vamos passar aqui por dentro desse primeiro ponto aqui. E aqui por dentro daquele ponto, que é onde saiu o nosso fio. A gente vai pegar ele e vai passar lá pra trás. Feito, então, o nosso ponto falso. Aqui, ó, não dá pra ver ele, tá bom? A gente vai ajeitando, tá? Agora, a gente vai esconder esse fio aqui por dentro. Vamos lá. Vamos esconder esse fio. A gente vê por onde que ele vai ficar melhor. Eu acho que se eu passar ele aqui por cima, ó. Vamos tentar passar ele aqui por cima pra ver como que ele vai ficar. Você vai fechar essa lacuna aqui, ó. Vamos ver. Vamos puxar e puxa. Ops, escapou. Vem cá, fiozinho. Vem cá, fiozinho. Aí. Opa, a gente só não pode puxar muito, ó. Senão a gente vai deformar o nosso trabalho. Ficou bom. Ficou bom. Ah. Aqui. Feito. Agora, a gente vai puxar ele pra dentro aqui, ó. Opa, aqui, garotinho. A gente vai passar por dentro de alguns fios aqui, cortar, colar, tá? Eu vou fazer os meus arremates aqui. Vou trazer agora os acabamentos pra gente tá fazendo juntas. Já volto. Aqui, então, estão os apetrechos para o nosso acabamento, tá bom? Esse aqui eu vou estar utilizando na farmacinha, que a gente vai fazer, tá bom? A farmacinha tem a tampa, vou estar utilizando esse aqui. E depois o porta-fraldas, mas o porta-fraldas eu fiz sem a tampa, eu acho mais prático, tá? Esse aqui que tá sobrando. Esse aqui eu utilizei para fazer os detalhes nas peças, né? Como eu fiz o tema safari,
Então, essa aqui são as pecinhas que eu tô utilizando. Eles são de biscuit, você encontra em qualquer loja aí de artesanato, tá bom? Também tô utilizando a cola Pega Mil. E esse retalhinho aqui é o que eu tô utilizando para fazer os pegadores dos potinhos, tá? Vamos lá. Você vai medir que largura que você quer o seu puxadorzinho, tá? Eu cortei aqui no meio mesmo, tá? No olho, não tem muito segredo. Então, olhei mais ou menos onde que é o meio e cortei. Vamos lá. Essa aqui vai ser o nosso puxador do nosso porta-algodão, tá? Aqui você vai medir mais ou menos aonde você quer ele. Aqui é a altura que você quer. Se você quer mais altinho, se você quer mais perto. Então, eu vou cortar mais ou menos aqui. Deixa eu cortar um pouquinho maior. É sempre melhor sobrar, né? A gente pode fazer assim também, ó. Vamos lá, pra garantir, tá? Dobrei ao meio. Eu vou colocar aqui dentro do anel mágico. Lembra que eu falei pra deixar o anel mágico um pouquinho mais solto? Mas a gente dobra assim, ó. O bom é que esse corinho aqui, ele é bem maleável. A gente dobra, coloca dentro do anel mágico. Aí, tá? Agora a gente vai puxar pro lado de cá. Pro lado de cá, assim. A gente vê mais ou menos a altura que a gente vai querer deixar esse puxador. Eu não gosto ele muito alto, que fica uma coisa desproporcional, mas também não muito baixinho, que fica difícil da mãe tá pegando, né? Então, mais ou menos assim, você vê uma altura que vai ficar confortável, tá? Ó, a gente, pra economizar, a gente pode estar puxando essa ponta aqui, ó. A gente tem que poupar, né? Se a gente pode poupar, pra que gastar? A gente vai deixar um pedacinho aqui, porque a gente vai colar aqui, ó, depois, tá bom? Então, eu puxei e ficou sobrando, né? Ó, até que ficou bonitinho assim, mas não é essa a proposta. A gente puxa aqui um pouquinho, ó, tá? Ó, ficou assim, essa altura mais ou menos que eu acho que ficou legal, ficou boa, não ficou desproporcional com relação ao tamanho do pote, ó. Tá bom? Ela vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Aqui. Vai ficar assim. Então, acho que ficou uma altura boa aqui, ó. Você vai fazendo os testes aí, tá bom? Ó. Aí, sobrou esse pedaço aqui, ó. A gente deixa um pedaço pra gente tá colando aqui. Esse restinho aqui que sobrou, a gente corta. A gente não joga fora, não, tá? Depois a gente utiliza pra qualquer outra coisa. Fazer um detalhe. Guarda aí. Agora, a gente vai pegar a cola e vai tá colando essas duas pontinhas aqui, tá bom? A gente pode tá fechando o anel mágico. Dá até pra arrematar já, ó. Fecha bem. Fica bem firminho, ó. Tá? Vamos arrematar antes de colar, pra gente depois não mexer na cola? Acho melhor, né? Depois que a gente passar a cola, o bom é deixar ela secando, segurar firme, esperar ela secar um pouquinho. Então, vamos arrematar esse anel mágico. Aqui, opa, aí. Vamos passar por dentro de alguns fios. A gente pode deixar a pontinha até aqui, ó. Pra colar junto com o suporte. O pininho, né? Vamos passar pra cá. Opa, aí. Tá bom. Vamos cortar um pedaço dele. Deixar uma pontinha pra gente tá colando junto com o suporte. Com o couro, tá bom? Feito. Arrematamos o anel mágico. Vamos passar a cola. Deixa eu tirar aqui esses materiais pra você ver bem aqui. Vamos passar a cola. Onde tá saindo? Aqui. Pode ser passar muito, mas também não tão um pouco assim. A gente já passa dos dois lados, pra gente já ficar segurando os dois lados junto. Tá bom? Passamos a cola. Vamos fechar aqui já. Parará. Aqui. E a gente pega pra
cá e pra cá. E aí, você segura aí até a cola firmar. Eu vou segurar a minha aqui. Quando colar aqui, eu volto pra gente fazer o acabamento do potinho, tá bom? Agora, vamos fazer o acabamento, então, do potinho do porta-algodão, tá bom? Porta-algodão, porta-cotonete. Aqui, ó, eu gosto de aproveitar bem os meus materiais, tá? Pra gente não ter desperdício. A gente pode estar colocando essa parte aqui pra trás, aqui, e costurar, tá? Ou, eu acho que vai ficar mais prático se a gente colocar isso aqui pra frente. Você escolhe, primeiro você vai escolher aqui a melhor, onde ficou mais bonito o seu pote, pra ser a frente dele, tá bom? Ó, aqui, se você ver aqui dentro, ó, aqui é os arremates, o início e o fim das carreiras. Então, esse, preferencialmente, você deixa pra trás. Ou não, né? Ou você deixa ele pra frente, assim, pra quando a cliente puxar o pote, ela não vai ver os arremates. Aí, você que sabe, tá bom? Ficou bonito também aqui, ó, a frente também ficou bonito, mas eu vou preferir fazer aqui. Nem pra lá e nem pra cá, tá bom? Vou fazer aqui, ó, ou aqui. Enfim, você escolhe o melhor lado que vai ficar pra você, que você acha que vai ficar bonito, tá bom? Aí, aqui, escolhi da frente, você vai analisar o que você vai economizar melhor o seu material, vai ter uma melhor aproveito, né, do seu material. Essa minha aqui que eu comprei, ela tem os furos porque são alças. Quando o dia que eu fui comprar, não tinha sem os furos, né? Então, eu precisava para terminar a encomenda da cliente, então eu peguei esse mesmo e resolvi adaptar aqui no meu trabalho, tá bom? Então, eu escolhi. Aí, eu acho melhor, em vez de costurar isso aqui pro lado de dentro, que vai dar mais trabalho, eu acho melhor a gente esconder esses furinhos aqui, ó, com o próprio biscuit, tá bom? Ó, a gente pode estar fazendo assim, ó. Fica bem escondidinho os furos, tá? E aí, você vai medir mais ou menos aonde você quer que o seu biscuit fique, o tamanho que você quer a sua tira. Se você quiser mais comprida, bota mais pra baixo, bota o biscuit aqui, tá? Você vai ver aí como é que vai ficar mais bonito no seu trabalho, como é que você gosta mais, ou mais curto, tá bom? Você vai olhando, vai medindo, ficou legal. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, nessa primeira, na metade da primeira carreira, da última carreira branca. Que aí dá pra ver bem a girafinha, ainda ficou um pedacinho de marrom aqui, ficou legal. Aí, aqui pro lado de dentro, ó, você vai medir um tamanho razoável pra você colar, né? Pra você tá colando aqui, tá? Vai ter que ficar bem coladinho. Então, não muito pra baixo pra não desperdiçar material, mas também não muito pra cima pra não ficar curto e acabar desprendendo ali, tá? Se você se sentir mais segura costurando, vira aqui, faz uma costura ali dentro, que também fica bonito. No outro kit que eu fiz, eu costurei essa parte aqui dentro, ficou legal também, tá? Mas eu vou fazer assim hoje, fazer esse teste. Vou cortar mais ou menos aqui, ó, na terceira carreira, tá? Aqui. Vou dobrar aqui, ó, e vou cortar. Cortei. Esse a gente deixa aqui. Essa outra metadinha a gente vai usar para outra tampa do porta-algodão, porta-cotonete, aliás. E aqui a gente vai colar, tá bom? Vamos colar esse couro primeiro. Deixa ele colar bem, deixa ele secar bem, pra depois você colar o biscuit, tá? Aí você pode escolher também, tem outros... Aqui eu coloquei a girafinha, mas tem o tigre, tá? Ó, tem o tigre, tem o elefante, tem a girafa, olha, a zebra, tá bom? Eu vou colar o meu aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou o meu trabalho. Eu vim mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui pra vocês se sentirem mais seguras, tá?
vou passar aqui a cola, aqui, vou passar cola por todo o couro, pra colar bem, vou passar aqui também, aqui, passei a cola, tarará, tarará, aqui nas beiradinhas, tá, agora vamos botar no trabalho. Olhamos bem a frente, medimos bem, a gente apoia aqui, apoia ali, segura, aperta, aperta, segura, aperta, segura. Vou colar o meu aqui e já volto. Colei aqui então a minha partezinha de couro, tá? Agora eu vou colar a girafinha. Aqui vai ser o mesmo processo, a gente vai estar passando a cola na girafinha. Passando a cola na girafinha, aqui, aqui. Aí. E a gente vai encaixar ela bem certinho aqui, em cima do corinho. Deixa bem retinho, mede bem, tá? E, novamente, segura, segura, aperta aí. Ops, subiu. Eu vou colar o meu aqui, e assim que ela estiver pronta, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final do meu trabalho. E aqui tá, então, pessoal, o resultado final do nosso trabalho. Esse aqui é o nosso porta-algodão do kit Safari, tá bom? Aí depois você faz um igualzinho a esse pra fazer o porta-cotonete, tá? Olha só como que fica lindo, gente. Coisa mais fofa, coisa mais fofa. Olha isso. Depois ficou assim, ó, a parte de baixo. Fica um acabamento bem feitinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um joinha para estar ajudando no crescimento do canal. Se você gostou, compartilha também com outras pessoas, tá bom? Um forte abraço e até o próximo passo a passo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.